Aleluia! Pode se assentar, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Deus é bom. Alinhamento entre alma e espírito é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Seria o encerramento dessa série, mas eu vou encerrá-la somente na sexta-feira que vem. Portanto, então teremos mais uma. E depois do encerramento dessa série, no dia 3 de maio, no dia 10 de maio, nós vamos começar uma série nova chamada Heróis da Fé, aprendendo com os que venceram. Amados irmãos, nós precisamos aprender com quem venceu e com quem venceu na Bíblia. E esses heróis da fé têm muito o que nos ensinar. Não só os heróis da fé, como os que estão descritos em Hebreus 11, mas os outros heróis da fé, os mártires da igreja, e outros que viveram até poucos anos atrás, e outros heróis da fé que vivem ainda hoje, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Heróis da fé, aprendendo com os que venceram. Meus irmãos, eles têm muito a nos ensinar. A partir do dia 10 iniciaremos essa série e com a graça de Deus teremos muitas vitórias através da vida de homens e mulheres que se submeteram à santa vontade de Deus. Amém? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1, vamos ler Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem o domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos, ilumina-nos. Pai amado, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que ela entre em nossos corações, frutifique, e que o fruto glorifique o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, nos ilumine. Senhor, nos dê entendimento. Traga sobre nós revelação, palavra de conhecimento. Espírito Santo, nos guie em toda a verdade. Precisamos de Ti para compreender as Sagradas Escrituras e precisamos de Ti para vivê-la. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é mais que uma carta, é mais que uma epístola. Romanos é um tratado teológico e doutrinário. Romanos, para alguns, é o Evangelho segundo Paulo. Romanos é uma carta que mexeu com muitos homens de Deus. Romanos foi a carta responsável pela conversão do maior expoente do cristianismo na era patriarcal, Agostinho de Hipona, que era um homem inteligente, estudioso, orador, mas levava uma vida devassa, levava uma vida carnal, pecaminosa, tanto que sua mãe orou e pediu a Deus a conversão deste homem. Mas é somente quando Agostinho de Hipona está lendo Romanos capítulo 13, e ele ouviu um menino dizendo no pátio da casa de um amigo, e esse menino dizia assim: toma e lê, toma e lê. E aí o relato diz que se por vontade divina ou por outro motivo, ele não sabe, ele escutou a voz de uma criança cantarolando, toma e lê, toma e lê. E ele tomou isso com uma mensagem divina. E ele abriu a carta de Romanos, no capítulo 13, no versículo 13, e leu: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Essa leitura para ele foi como um pão bem duro, com seus dentinhos de leite. Porque Romanos é uma carta que mexe com cada um de nós. Esta carta abriu os olhos de Agostinho. Esta carta destampou os seus ouvidos, esta carta aqueceu o seu coração. E ele nunca mais foi o mesmo depois de ler a carta aos Romanos. E essa é a carta que lemos hoje. O capítulo 7 talvez seja um dos capítulos mais difíceis desta carta. Porém, é o capítulo que Deus quer tratar conosco nessa noite, a fim de que nossa alma se alinhe ao nosso espírito e o nosso espírito se submeta totalmente à ação do Espírito Santo. Martinho Lutero tornou-se um monge agostiniano, e ali ele tentou buscar a sua salvação. Martinho Lutero afligia-se diariamente. Martinho Lutero se flagelava, autoflagelava diariamente. Ele sentia muita culpa. Ele confessava os seus pecados, detalhada e meticulosamente, todos os dias,
todos os seus pecados. Os padres não aguentavam mais ouvi-lo. Até o momento em que Martinho Lutero leu Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. E a partir daqui, aquece o coração daquele homem, a partir daqui aquele homem é transformado a partir deste momento, quando ele se encontra com as Escrituras, em Romanos. E a reforma do século XVI é possível, por causa deste encontro, de um homem, não só com a palavra de Deus, mas com o Deus da palavra. John Wesley, que era de um conhecimento profundo da palavra, mas ainda não tinha o seu coração tão aquecido, e agora nós já estamos no século XVIII. O seu coração começou a queimar com a leitura do prefácio do comentário de Lutero à carta aos Romanos. Assim, meus irmãos, a carta aos Romanos mexeu com grandes homens de Deus, mexe ainda, e continuará mexendo de acordo com a vontade do Espírito Santo, produzindo avivamento nos nossos corações. Romanos 7 talvez seja a parte mais complexa de toda esta carta. Quem é este homem que clama por libertação? Será ele um homem fraco, frágil? Ou será ele um crente maduro? Os estudiosos não entram num consenso. Quem será este homem desta carta? E alguns dizem, Paulo não pode ser. E outros dizem, só Paulo poderia ser exatamente este homem. Há 3 formas de lidarmos com a lei que está nesta carta. A primeira forma é a forma legalista. Como é a forma legalista? É a forma dos fariseus. Querer cumprir os preceitos da lei. Não transgredir a lei, mas de forma externa. Obedecer à lei achando que pela obediência da lei será justificado. E nós sabemos que ninguém consegue obedecer toda a lei. Por isso, a lei nos condena. Mas os fariseus, este comportamento de querer guardar a lei e ser justificado observando preceitos e alguns aspectos internos da lei, leva o homem a viver uma vida legalista. E Jesus tem uma opinião formada sobre o legalismo. E isso está em Mateus 23, de 25 a 27, quando Jesus diz, ai de vós, escribas fariseus hipócritas, que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ai de vós, fariseus hipócritas. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Amados irmãos, a lei nunca irá nos libertar. O propósito da lei não é libertar o homem. O propósito da lei é revelar pecado. A lei lembra que eu sou um pecador. A lei lembra que eu não consigo cumpri-la. Mas a lei não é ruim. A lei é boa. A lei é santa. A lei é justa. E a lei é espiritual. Porém, nós não damos conta da lei. É por isso o apóstolo Paulo vai usar a analogia do casamento para explicar como nos livramos da lei. Mas a primeira forma de nos relacionarmos com a lei é da forma legalista. A segunda forma de nos relacionarmos com a lei é da forma libertina. Os libertinos se relacionavam com a lei também da forma errada, desprezando a lei e vivendo uma vida completamente depravada, escravos dos seus desejos e paixões, atendendo os desejos da alma, servindo os desejos da carne, se inclinando ao seu próprio prazer e tendo Deus como o seu estômago. Forma libertina, despreza a lei.
como se ela não existisse. Só que isso é impossível. Isso é impossível. Porque Romanos capítulo 2, versículo 14, diz que mesmo os gentios não tendo lei, fazem o que está escrito na lei, porque a lei está escrita em seus corações. Todas as pessoas têm uma noção de justiça dentro delas. Amém? Outra forma de lidarmos com a lei, e contra os libertinos, Paulo é muito claro em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como alinhar a nossa alma e o nosso espírito? E a terceira forma de lidarmos com a lei, a forma certa, é o cristão que se deleita na lei, que ama a lei de Deus, que tem prazer na lei de Deus, que medita na lei de Deus, mas que sabe que não pode cumpri-la. E aí Paulo usa a analogia do casamento dizendo assim, em Romanos 7, de 1 a 3, preste atenção. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Paulo está aqui tratando de casamento? Não. Paulo está usando a ilustração, a analogia do casamento, para mostrar a nós, que é uma ilustração simples, que todos podem entender, para mostrar a nós que nós, sem Cristo, estamos casados com quem? Com a... Diga assim, com a lei, pastor. Sem Cristo estamos casados com a lei. Nós somos a mulher e a lei é o marido. Esse marido é bom? É bom. Esse marido é santo? É. As mulheres já estão ficando irritadas com ele. Ele é bom. Ele é santo. Ele é justo? A lei é justa? A lei é boa? A lei é santa? A lei é espiritual? Esse marido é bom. Esse marido é santo. Esse marido é justo. Esse marido é espiritual. Pega essa agora. Ele não morre. Ele não morre. O que esse marido consegue fazer com essa mulher? Mostrar para ela o tempo todo que ela é uma pecadora. Que ela nunca vai alcançar o seu padrão de santidade. Que ela nunca irá conseguir ser como ele é. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, Paulo diz que enquanto estamos vivos, estamos debaixo da lei. Mas se uma pessoa morre, a lei tem poder sobre ela? Se ela recebeu 300 anos de condenação, ou ainda prisão perpétua, mas ela morre, a lei tem força somente até a morte. Ela não vai além da vida. Ela para na morte. Por isso, eu louvo e exalto o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, nos justificando dos nossos pecados. Porque todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, este morre. E morrendo, ele agora está separado da lei. E agora ele é de outro marido. E agora nós somos de outro marido. A quem pertencemos? A Cristo. Então agora a lei não tem mais poder sobre nós, porque a lei vem para condenar. A lei vem para mostrar que somos pecadores. A lei nos ensina que o salário do pecado é a morte.
Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós morremos para a lei e nascemos com Cristo, a lei não exerce mais esta autoridade sobre nós. Porque Jesus sofreu na sua carne todas as exigências da lei. Toda a penalidade da lei foi sobre Jesus. Toda a ira de Deus foi sobre Jesus. Ele sofreu naquela cruz, ele pagou o preço. Ele anulou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando-o no madeiro. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é fiel, ele é verdadeiro e o sacrifício dele é vicário, é substitutivo no meu e no seu lugar. Por isso a lei não pode mais nos condenar. E se a lei não pode mais me condenar, significa que se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Amém, meu irmão e minha irmã? Porque alguns crentes ficam pensando assim: eu peco, perco a salvação. Confesso, ganho de novo. Peco, perdi, pastor. Eu já vou ali fazer uma oração para ganhar de novo. Não, calma. Você é filho de Deus. E uma vez que você nasceu de novo como filho de Deus, você é filho. Se você pecar como filho, você não vai perder a sua salvação, você vai perder a sua paz. Você vai perder a sua alegria. Você vai entristecer o espírito. Você pode apagar o espírito. Você vai perder a vida abundante. Mas você não vai perder a salvação. E você pode ficar triste, porque o Espírito Santo vai produzir tristeza no seu coração. E você ainda pode levar uns açoites, porque Deus açoita aquele que ama, Ele disciplina quem Ele tem por filho. Amém, meus irmãos? Você está bem? Tudo bem? Você está casado com Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você tem Jesus por seu fiel marido. Agora veja, Romanos, eu vou já para Romanos 7:7 por causa do nosso tempo. Qual é o propósito da lei? Revelar o pecado. Veja Romanos 7:7. Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, porque o propósito da lei é revelar o pecado. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Amados irmãos, por que Paulo escolheu esse? O decálogo, o mandamento que foi lavrado nas pedras, os 10 mandamentos. Paulo poderia ter escolhido qualquer mandamento aqui para fazer parte desta conversa. Mas ele escolheu o 10º mandamento, não cobiçarás. Porque os 9 primeiros mandamentos são objetivos, são externos. Os 9 mandamentos dá para ver fazer, dá para constatar. Mas o 10º mandamento é subjetivo. Não cobiçarás. É de dentro para fora. A pessoa pode estar olhando para você com aquela cara de crente, de santo ungido. Aquela bênção. Você fala assim, meu Deus, deixa eu olhar nas suas costas, ver se você tem asa. Você tem uma cara assim de gente boa. Mas lá dentro pode ter um coração que está cobiçando. A mulher do outro, o bem do outro, diz a Bíblia, o jumento do outro, isso você não cobiça. Mas lá dentro do seu coração pode ter coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus e nem com a lei de Deus. E Paulo diz, não cobiçarás, porque Paulo sabia, Paulo era fariseu, Paulo era legalista, mas ele se encontrou com Jesus.
E ele sabia que todo fariseu, por melhor que fosse, o 10º mandamento o pegava. E quem infringe um, infringe todos. Quem peca em um, peca em toda a lei. Por isso, amados irmãos, a presença do Espírito Santo é fundamental. Eu vou me adiantar a dizer a você, Romanos capítulo 7 é angustiante, deprimente quando a gente vai lendo. Meu Deus, você vai lendo até chegar no versículo 24, onde ele diz assim, miserável homem que sou, você vai lendo, você vai... Mas no versículo 25 ele dá um brado de vitória dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele já começa dizendo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 7, ele fala uma vez de forma indireta, no versículo 6, sobre o Espírito Santo, mas em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala 19 vezes sobre o Espírito Santo. Porque Romanos capítulo 7, o foco somos nós, mas Romanos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, está falando sobre a mentalidade do crente que precisa mudar. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, é paz. Sem o Espírito Santo jamais conseguiremos agradar a Deus. Um homem na carne nunca, jamais agradará a Deus. Somente através da pessoa do Espírito Santo conseguimos agradar o nosso Pai Celestial. Sem Ele, nós não conseguimos agradar a Deus. Por isso você deve orar dizendo, Espírito Santo, me guia na verdade. Espírito Santo me ilumina, Espírito Santo me inspira, me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá revelação, me dá palavras de conhecimento. Espírito Santo, me convença do pecado, da justiça, do juízo. Ah, Espírito Santo, faça eu ser parecido com Jesus. Porque quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu posso começar a pensar mais como Ele do que como eu. Mas embora a lei tenha sido destruída, vencida na nossa vida, não tem o poder de nos matar. Nós ainda lutamos ou não contra o pecado? Sim. Porque nós fomos justificados, e a justificação é estar livre da condenação do pecado. Mas a santificação é ficando livre do poder do pecado, sendo libertos do poder do pecado. E a glorificação, eu estou livre da presença do pecado. Mas enquanto estou aqui, eu estou sendo livre do poder do pecado. Há uma luta dentro de nós. Há uma guerra dentro de cada um de nós. Porque a sua carne sempre vai querer o contrário do Espírito. As obras da carne sempre serão opostas às obras do Espírito. E você vive essa luta. E várias vezes no dia, na sua mente, tem umas brigas aí dentro. E algumas vezes, você vê que você cedeu, errou, pecou. Crente peca feliz? Não. Há prazer no pecado? O crente fala assim, nossa, hoje eu vou ofender a Deus, eu quero ofender a Deus, eu tenho prazer em ofender a Deus. Não. Mas às vezes cedemos para os nossos desejos e paixões. Como vencer isso? Buscando a presença, a orientação, a direção, a iluminação, o discernimento do Espírito Santo, buscando ser cheios do Espírito Santo. Assim, agradaremos a Deus. Mas veja o que diz também o versículo 13, que nos ensina algo muito forte. Paulo diz assim, de fato a lei é santa, o mandamento é santo e bom, do 7 até o 13.
E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso, ou, em outra versão, maligníssimo. Paulo está colocando no superlativo, dizendo assim, o pecado não é ruim. Ruim é ficar doente. O que Paulo está querendo dizer assim, gente, o pecado não é ruim. Ruim é perder o emprego. Ruim é ficar doente. Ruim é ser rejeitado. Ruim é ser abandonado. Ruim é ser excluído. Ruim é um monte de coisas que acontecem nesta vida. São ruins. O pecado não é ruim. Ele fala, o pecado é maligníssimo. Sabe o que isso significa? Que o pecado é pior que a morte. Porque a morte não separa você de Deus. Mas o pecado separa você de Deus. O pecado é pior que a morte. O pecado é pior que o inferno. Porque o inferno existe por causa do pecado, não o pecado por causa do inferno. Inferno é consequência de pecado. Morte é consequência do pecado. Ah, amados irmãos, não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Devemos correr à presença do Pai e dizer a Ele, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me, porque sou um homem pecador. Lava-me. Precisamos pegar os nossos pecados, meus irmãos, e levá-los ao único lugar aonde eles perdem toda a força, a cruz de Cristo Jesus. Não deixe o pecado te derrotar, porque Jesus já derrotou o pecado naquela cruz. Não é certo que o crente permaneça no pecado, não é certo que o crente se dobre diante da carne, não é certo, não é bom, não traz alegria, não traz paz. Você sente culpa, você fica triste, você chora. Você não precisa disso. Mas me ocorre aqui, Romanos capítulo 1, versículo 14. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 1, 14. Amados irmãos, está um pouco fora de contexto, mas me veio o coração de te dizer. Romanos 1, 14, 15 e 16 diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados irmãos, o versículo 14 do capítulo 1 está dizendo, eu sou devedor. Paulo está dizendo, amados irmãos, não é só ir diante da cruz e dizer, Senhor, me perdoa os pecados, Senhor, purifica-me, lava-me. Mas é também dizer ao Senhor diante da cruz, Senhor, eu sou devedor. Amados irmãos, tem duas formas de sermos devedores. Uma forma de sermos devedores é quando pedimos um dinheiro emprestado a alguém e ainda não pagamos. Estamos devendo. Espero que você não esteja nessa condição. A segunda forma de devermos algo a alguém é quando alguém nos confia algo para entregar a alguém. Se alguém me confiou algo para entregar a alguém e eu ainda não entreguei, o que eu sou? Um devedor. Eu quero te dizer essa noite, Jesus Cristo te confiou o Evangelho dele para você entregar. Dá um amém aí. Ele confiou o Evangelho a você. Sabia? Não é só Paulo que é devedor. Eu sou devedor. Você é devedor. Mas você viu o que o Paulo diz no verso 15? Ele diz assim, olha que tremendo. Deus falou comigo isso hoje. E assim, quanto está em mim, estou pronto. Paulo disse.
Ah, Senhor, eu sou devedor, sim. Mas ele diz, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Eu vou entregar. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. A hora é agora. Você não tem que ser doutor em teologia. Você não precisa ser profundo conhecedor das Escrituras. Para falar de Jesus, você só precisa dizer o que Jesus fez na sua vida. Como a graça de Deus te alcançou, como a presença do Espírito Santo te transformou, quantos milagres Deus já fez na tua história, quantas coisas a mão de Deus já fez por você. Ninguém aqui pode dizer que não está pronto. E depois ele diz por último, no 16, eu não me envergonho do Evangelho. Porque naquela época ele podia sentir vergonha do Evangelho, porque o Evangelho para alguns era loucura. Era loucura o Evangelho. Mas ele não se envergonhava. Não se envergonhava por crer num Messias judeu que foi crucificado, e a cruz era motivo de vergonha. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Há alguns que envergonham o Evangelho, pregando só prosperidade, pregando só milagre e tantas baboseiras que tem por aí. Envergonham o Evangelho. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Porque foi esta palavra que te salvou. Sabe, amados irmãos, se Deus puder usar cada um de nós para falar de Jesus e o que Jesus fez na nossa vida, não precisa mais nada. As pessoas virão até Ele por causa de você. Por isso saiba, você tem o Espírito Santo. Você está livre da condenação do pecado. Você não precisa mais ficar andando com culpa, com vergonha, com medo, porque você está casado com Cristo. Mas Cristo te confiou o Evangelho. Cristo não quer que você diga, eu não estou pronto, porque você já está, você tem o Espírito Santo. Quer mais que isso? Quer mais que isso? Você tem o Espírito Santo. O que você quer mais? Todo o poder de Deus está dentro de você. Não deixe o diabo te parar. Não deixe a sua história dizer para você, isso é para outro, não é para mim. Diga para o diabo se calar, ou diga para o seu próprio coração enganoso, cale-se em nome de Jesus, eu sou um canal da vida de Cristo, eu sou sim o que Ele diz que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou instrumento de justiça, eu sou um dispenseiro da graça, eu sou filho de Deus, co-herdeiro dos santos, eu sou família de Deus. Eu tenho a identidade em Deus e tenho o poder e a autoridade que Ele me deu. Por isso, eu não vou me calar. Amém, meus irmãos? O que você vai fazer com isso que você ouviu? Primeiro, nós precisamos confessar nossos pecados, porque o pecado é maligníssimo. O pecado não é um erro, alguns estão chamando o pecado de erro. Ah, pastor, ele adulterou, ele cometeu alguns erros. Não, isso não é erro, isso é pecado, isso mata. Pecado não é erro, pecado separa-nos de Deus. Eles precisam ser confessados. Não como um deslize, um errinho, é pecado. Precisamos levar a sério o que a Bíblia leva a sério. E depois de confessar os pecados, e amados irmãos, sabe como é que a gente enxerga que é pecador? Quando a gente chega perto de Deus. Porque Deus é luz. Quando você chega perto da luz, o que você começa a enxergar? As suas máculas, as suas manchas, as suas transgressões. Porque não foi assim com Isaías, quando viu o trono da glória de Deus, ai de mim. Não foi assim com Pedro, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador.
Não foi assim com João na ilha de Pátimos, caiu como um morto diante da glória de Jesus. Quando estamos perto de Deus, começamos a perceber que somos pó, que somos pecadores e que precisamos desesperadamente da graça, do perdão e do favor de Deus. O meu convite nessa noite para você é: se aproxime dele e deixe ele te mostrar o que você precisa mudar e deixe ele dizer o que você precisa fazer. Simplesmente diga: Senhor, eis-me aqui. Amém? Deixe o seu lugar. Vamos confessar nossos pecados? Por favor, fique em pé, e você quiser vir fazer isso, faça agora. Quanto a mim, fiz isso antes de vir para cá. Então, fique em paz. Deixe o seu lugar e confesse os seus pecados. E trate pecado com a seriedade que a Bíblia trata. Pecado precisa ser confessado. Precisa ser confessado. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, amados irmãos, precisamos entender isso. Precisamos entender quando ofendemos a santidade de Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Amados irmãos, eu tenho um segundo apelo para fazer fora esse. E o segundo apelo é: Deus te confiou o Evangelho. E você é um devedor como eu sou um devedor dele. Nós precisamos, amados irmãos, entregar este Evangelho e dizer como Paulo: Senhor, eu estou pronto. Não porque eu tenho um curso, não porque eu tenho faculdade, eu estou pronto, porque eu tenho o Espírito Santo. Você quer entregar o Evangelho? Deixe o seu lugar. E venha até aqui e diga para Deus: Senhor, eu quero entregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Sabe, Senhor, me calei algumas vezes, fiquei tímido, com vergonha. Isso acontece, isso é normal. Mas a gente precisa dizer assim para Deus: Senhor, mas isso precisa parar agora. Quantas oportunidades de falar de Jesus eu perdi? Quantas vezes eu poderia ter dito alguma coisa e não disse? Por isso, Senhor, nessa noite eu quero dizer ao Senhor: pode confiar o Evangelho para mim, porque eu vou anunciar. Eu vou anunciar. Eu vou proclamar o Evangelho. E Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos disso. Você que precisa, na sua vida, que o poder de Deus te alcance para mudar alguma coisa na sua história, na sua família. Deixe o seu lugar, nós queremos daí orar por você, para que o poder de Deus te alcance na sua história, na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Deus é bom. Vamos orando. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, porque a lei do pecado, a lei dos meus membros, ela não pode mais me derrotar, porque a lei da vida, a lei do Espírito, ela vive em mim, e pelo poder do Espírito Santo eu sou transformado de dentro para fora, e pelo poder do Espírito Santo eu sou capacitado com dons para anunciar o Evangelho e com ousadia erguer, exaltar e glorificar e agradar Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Senhor, o Senhor nos confiou o Evangelho. Não iremos mais nos calar.
Não ficaremos em dívida com o Senhor, nunca, jamais, Senhor, não permita. Mas que dos nossos lábios saiam palavras de vida, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, saia palavras que vêm do trono de Deus e que do nosso interior fluam rios de água viva para transformar todos esses desertos em verdadeiros mananciais. Senhor, nós não nos envergonhamos do Evangelho e nós não queremos também ser uma vergonha para o Evangelho. Nós queremos, Senhor, confessar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, através da nossa vida, e revelar ao mundo que o Senhor vive, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é real, que o Senhor é fiel, que o Senhor opera milagres hoje ainda. O Senhor está operando milagres, maravilhas, porque grande é o teu poder e grande é o teu amor por nós. Pai, alguns que estão aqui precisam da manifestação do teu poder nas suas vidas. Eu oro por eles, oro pelos enfermos para que sejam curados, para os desempregados para que consigam um trabalho. Oro pelos casamentos que estão sofrendo, para que a aliança matrimonial seja renovada no sangue de Jesus. Oro pelos filhos, para que o coração dos filhos se converta aos pais e dos pais aos filhos. Mas eu oro sobretudo para que esses que estão aqui exerçam a sua identidade de filhos de Deus, que onde eles estiverem, possam cada um deles ouvir: você é diferente, eu consigo ver Jesus em você, eu consigo sentir a presença de Deus na sua vida. As palavras que saem dos seus lábios, elas têm poder, porque elas não vêm de você, elas vêm do trono da graça de Deus. Que cada um possa ouvir que a sua família é bendita, abençoada e unida debaixo da aliança de Jesus. Pai, muito obrigado por hoje. Obrigado, Pai, que a única forma que existe para alinhar alma e espírito é se sujeitando à ação poderosa do Teu Espírito Santo. É só recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Sim, Pai, nós oramos e adoramos o Teu nome neste lugar, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.